Olá, minha gente! Boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A galera que está chegando aqui nessa nossa primeira live, aqui da nossa página Antenados. E hoje, nesse dia 30, né? 30 de agosto. Vocês estão me ouvindo direitinho? Minha querida Joyce Pedrosa, grande jornalista, diga aí que você consegue me ouvir direitinho. Tá dando certo aí para vocês? Pronto, os microfones deram certo aqui então, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, muito obrigado a você que já está aí chegando com a gente nessa nossa primeira live aqui da nossa página Antenados. Um fato inédito, né? Que a gente tinha a ideia de promover esse encontro agora no mês de julho, né? Por conta das minhas férias, então eu tinha pensado em fazer algumas lives. E aí não deu certo, mas deu certo agora, praticamente no último dia de agosto. Hoje por uma razão muito especial, como vocês já viram aí nas nossas redes sociais, tanto aqui no Antenados como na rede social da nossa convidada. Hoje a gente vai fazer uma live especialíssima de pré-lançamento do mais novo livro aqui da nossa literatura, que chega às lojas, espero, né? Que chega em suas mãos em breve, que é o livro da nossa queridíssima também jornalista Mirelle Costa, que já deve estar por aqui, que daqui a pouquinho ela vai dividir com a gente essa live. Então, a Mirelle Costa, que é jornalista, está lançando o seu primeiro livro, olha ela aqui, está lançando o seu primeiro livro, que já está aqui em minhas mãos, eu sei que vocês estão vendo aí todo, né, com a capinha invertida, mas está dando certo, olha só que legal. Não preciso ser fake, é o nome do livro da Mirelle Costa, que já está por aqui. Só ela pedir aqui a participação, a gente já traz, né? E aí a gente vai descobrir tudo, ou quase tudo, sobre esse livro. Então já quero agradecer a você que está aí com a gente nessa nossa página. Olha só quem chegou aqui comigo. Boa noite, Mirelle Costa. Boa noite a todos. Que prazer, que alegria estar aqui Eu só estou te nesse ouvindo pelo... esquenta. Ei, deixa eu só falar, eu não estou te ouvindo pelo meu fone, não sei o que foi que houve. E vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Oi, 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 Tá boa noite. Tá conectado aqui, mas eu estou te ouvindo pelo som do telefone. Vou desligar aqui de novo. Vamos perguntar às pessoas. Elga, Joyce, vocês podem ajudar a gente a saber se vocês estão ouvindo direitinho, se vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem fone. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, vai. Vamos lá. Tá Não, ok? eu continuo te ouvindo pelo celular. Aham. O pessoal tá dizendo a Lígia que tá ouvindo bem, tudo. Quer tentar fazer sem o fone? Será que dá certo assim? Deixa eu ver aqui o Bluetooth aqui. Uhum. Deixa eu ligar aqui de novo. O pessoal tá ouvindo bem. A Joyce disse que tá ok, a Lígia também. O Julião Pois disse que é, tá ouvindo bem também, você e eu. pronto, eu também estou conseguindo te ouvir, só eu estou no fone, que não há, então, não há necessidade. Então pronto, conseguem me ouvir direitinho agora? Massa, Sim! então bem resolvido. Sim! Você troca a caneta pelo fone velho, quebrado. Gente, que alegria, Mirelle, que alegria poder te receber aqui na nossa página. Primeiro, quero assim, estou muito feliz, muito contente de você ter escolhido a nossa página para pré-lançar o seu livro, falar do seu livro, assim, de maneira não 100%, porque você vai deixar para o lançamento oficial, mas eu quero agradecer por conta de alguns feitos inéditos que você me proporciona. Primeiro, que é a nossa a primeira live do Antenados, depois de um ano de existência da página, você fez a proposta aí e de pronto eu aceitei. Então, é a nossa primeira live, eu tinha a ideia de fazer em julho, nas minhas férias, com alguns colegas, mas não foi possível. Segunda coisa, que a galera começa a conhecer agora a cara do Antenados, né? Aplausos! Quem não conhecia a cara do Antenados está aqui, né? Sou jornalista Manuel Veloso, formado desde 2019, também sou professor de literatura e criei a página há pouco mais de um ano.
para levar aí um pouco dos bastidores da nossa imprensa. Muita coisa que eu ficava sabendo, que eu recebia e que não dava para passar, não conseguia passar, então criei a página. E tem outras coisas também que a senhora está inaugurando, viu, aqui comigo. As minhas fichinhas do Antenados Ai, e que a minha delícia! canequinha personalizada aqui do Antenados. Eu vou Viu? Então, receber um, é isso? Vai chegar um aqui na minha residência. eu já queria era uma do livro aí, do negócio do livro. Mas, enfim. Primeiro, Mirelle, falar mais uma vez da alegria. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha. Um prazer estar dividindo com você, com vocês, esse sonho que se tornou realidade. E parabéns pelo teu trabalho. Eu percebo que você procura sempre confirmar as informações que você divulga. Então, você tem sempre esse compromisso com quem está do outro lado, com quem está lendo as suas notícias, com quem está compartilhando o teu conteúdo. Isso é fundamental para quem quer fazer um jornalismo de qualidade, para quem realmente tem respeito pela comunicação. E a gente vê assuntos cada vez mais variados. Você consegue também muitos furos, né? Conversa de bastidores, que você acaba divulgando na frente. Causa muito burburinho aí, tudo. Que Eita, legal. menino, nem fale das minhas fontes. Que Mirelle, massa. deixa eu te dizer, você é jornalista, você é assessora, professora e agora escritora. Mas eu queria que você me permitisse E adoro inverter. cozinhar também. Ah, rapaz, nunca mais fui convidado para nada por aí. E Podia aí se eu queria, esqueceu, né? e aí eu queria te pedir permissão para inverter essa ordem das tuas qualidades e profissões. Eu falei jornalista, assessora, professora, dona de casa, cozinheira e agora escritora. Mas eu quero trazer a escritora para o começo, porque segundo o seu livro, você escreve desde criança. Estou certo? Então eu posso inverter essa ordem? Com certeza que quem manda é você. Tô a postos aqui. E aí, Mirelle, você Com dente começa. sujo também, como sempre. Mas vamos lá. E aí você começa a escrever com quanto tempo? Com quantos anos, na verdade? Eita, Veloso. Eu lembro que na escola tinha uma parceria, as escolas, acho que ainda tem até hoje, uma parceria com os jornais, e elas pegavam as redações dos alunos e publicavam em uma sessão no jornal e tal, semanalmente. E eu lembro que eu ficava na expectativa, eu escrevia minhas redações e tal, desde pequenininha, e ficava naquela expectativa dela ser publicada no jornal. E minha mãe guarda todos esses recortes, que algumas vezes essas minhas redações foram publicadas quando eu era criança, no jornal O Povo. Acho que era Pequenos Leitores, alguma coisa assim. Eu não me recordo o nome da seção do caderno, mas era muito bacana. E, coincidentemente, né, assim, acabou que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse veículo depois. Então, para você ver como a vida da gente, né, leva a gente por caminhos inimagináveis, assim. Então, eu sempre gostei de escrever. Eu acho que era uma forma de expressão. Porque quando eu era criança, eu era uma menina que se escondia debaixo da cama quando chegava uma visita. Isso é bem claro, e isso volta à tona sempre no seu livro, que a gente vai já falar, claro, dele aqui, mas ele vem sempre recordando esse seu momento, embaixo da cama, a moça que se escondia embaixo da cama, a menina. Mirella, então escrevia desde a infância, escrevia lá no ensino fundamental, com a intenção de mandar lá para o jornal. E por que que esse livro não saiu logo, rapaz? Veio sair agora em 2022. Foi o Pois momento. é. A pandemia fez isso comigo. Foi preciso a pandemia chegar para você colocar em prática. Sim, foi um momento que eu tive uma conexão comigo mesma, que eu tive um mergulho em mim mesma. Então, a partir daí, eu comecei a realmente. Eu já tinha, na verdade, alguns rabiscos no celular, né? Aquela parte que você vai para o bloco de notas e começa a devagar, assim, você começa a escrever coisas completamente aleatórias. Uhum. E quando eu li o livro do Padre Fábio, que foi A Hora da Essência, o livro mais recente dele, aí foi que eu realmente tomei a decisão de escrever um livro também. Eu acho que foi esse despertar. Foi um sentimento, assim, forte, realmente. E aí, só voltando lá para a criança que se escondia embaixo da cama, qual era a intenção, né? Além de ir para o jornal, mas se não fosse para o jornal, o que é que você fazia com seus textos quando você escrevia lá na infância?
Era uma forma de eu me encontrar, de eu puxar aquela Mirelle que estava debaixo da cama, puxar ela pela mão, fazê-la florescer. Eu acho que é um pouco disso, Veloso. Eu era muito tímida, sempre fui, sou até hoje. E eu tinha essa dificuldade de me comunicar. Chegava numa loja, eu cutucava a mamãe. Mãe, quanto é que é essa calça? Pergunte quanto é. Aí ela perguntava, meu senhor, quanto é essa calça? Ah, não, tá muito caro. Eu tô perguntando o preço de uma, né? De uma dúzia, não. Aí eu ficava, né, assim, super envergonhada. Mas na hora de escrever, eu conseguia mostrar o melhor de mim. Então, o que eu nunca conseguia me expressar, eu conseguia fazer através da escrita. Mas realmente jamais tinha pensado em escrever algo assim. Achava lindo quem escrevia livros. Eu sempre fui a lançamento de livro. Tenho muita lembrança boa dos lançamentos do livro do nosso saudoso professor Gilmar de Carvalho. Uhum. A gente tentava ir a todos os lançamentos dos livros dele. Agostinho Gossen também, que lançou um livro lindo de poesia. Então, eu sempre motivei muito outros colegas, professores, porque eu sempre achei algo muito bonito, principalmente aqui no Brasil. Mas, realmente, eu nunca tinha achado que eu poderia estar apta a escrever um livro. Realmente, foi a pandemia que mexeu comigo e me despertou. Aguçou essa vontade mais Isso. ainda, né? De trazer o físico, de trazer os escritos para todo mundo, que daqui a pouco a gente aborda mais sobre isso. Mirelle, uma live a gente conta com a participação da galera, né? Então tá chegando aí muita gente, já passou vários nomes por aqui, e eu tentei anotar aqui alguns. Uma pessoa que eu sou fã, que eu sou apaixonado, que ela já mandou um beijo aí pra gente, Catiúza Rios, está aqui na nossa live. Um Foi beijo minha pra ela. Eu não vou professora. falar nada. Eu não vou falar nada porque eu já estou sabendo aí, meu filho. Não vou falar nada agora. Tem também Sim. o Julião Júnior, nosso querido, né? Seu esposo. O Colucci, grande jornalista também. Júnior Colucci está conosco. O Tribuna Santa, que é aí o proprietário da Tribuna Santa, também já está aqui acompanhando a gente. Maiara Lima, nossa parceiraça, Maiara Inês, Maiara Lima, também grande jornalista maravilhosa. E Michele Costa. Quem é Michele Costa? Michele Costa era a pessoa que me chamava de estranha quando eu era criança. E que agora você descontou colocando tudo isso no seu livro. Que a gente vai já falar dessa estranheza da Mirelle. Mirelle, hoje o Não Preciso Ser Feito nasceu é sobre a sua vida, é sobre você, é uma obra literária. E eu já comecei a me emocionar na primeira página, mentira, na página 9, que é a página da apresentação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro. ah, para Michelle, é porque ela está com outro nome aí. E eu já me emocionei, peguei o livro há uma semana, né? Muito obrigado, tem uma dedicatória super carinhosa, peguei o livro aí há uma semana. Você pode ter o seu a partir de quinta-feira. E lá, Mirelle, na apresentação, tem o seguinte, que não foi você que fez, claro. Escrever de forma aberta, sem roupa, entre aspas, existe uma nudez de alma bonita demais nesse livro. Não preciso ser fake, Mirelle escancara pensamentos, sentimentos e provoca o leitor de um jeito suave e incrível. E aí eu queria te dizer, essas palavras são palavras da Ana Holanda, né? Jornalista, escritora, palestrante, especialista em escrita afetuosa e apaixonada pelas palavras. E essa mulher escreveu palavras belíssimas na página 9 do teu livro, que é a apresentação. E aí eu queria dizer, Mirelle, você escreve de forma sem roupa, como ela identificou. Foi exatamente isso que eu percebi no teu livro. Quando eu terminei de ler, eu disse já, né? A gente termina esse livro aí numa tarde, eu terminei numa tarde só. E aí eu queria perguntar, você teve medo de escrever tão abertamente, tão sem roupa? Tô com medo até agora. Eu acho que o medo foi nem de escrever, foi de imprimir, né? E fazer o lançamento e dizer, pronto, agora não me pertence mais, né? Porque enquanto tá aí, né, guardadinho a gente abraça, né, e tudo. E
Mas quando a gente solta para o mundo, já não é mais nosso. Então, permitir que o livro ganhe voos, que o livro ganhe interpretações das mais variadas, que o livro seja julgado tanto quanto a autora vai ser julgada, realmente dá muito medo, é muito desafiador. Mas, assim, se você observar, Veloso, a gente pode ver isso nos cursos que a gente faz, nas palestras que a gente assiste, essas palestras até do TEDx, de grandes nomes que a gente acompanha, de pessoas que hoje estão muito na mídia e passando mensagens que estão muito fortes cada vez mais. O que ninguém precisa ser fake. Nós precisamos mostrar as nossas vulnerabilidades. Porque a gente é gente. Porque não existe vida perfeita, nem no Instagram, né? Então, assim, a gente precisa mostrar que a vida é feita de dores, de desafios, de perdas, de traumas, de feridas que precisam ser curadas. Então, quando eu escrevo e quando eu entrego isso para o mundo, eu quero dizer que essas minhas feridas estão sendo curadas. E eu acredito que essas feridas são comuns. Acredito que essas feridas não são só minhas. Então, por exemplo, é um fato que eu preciso até aproveitar aqui a oportunidade para contar. A primeira pessoa que leu meu livro, além da contracapa, que foi feita pelo jornalista brilhante Paulo Mário Martins, e da Ana Holanda também, que fez a apresentação do livro, a primeira pessoa que leu o rascunho mesmo do livro foi um amigo meu, uma pessoa muito querida, e ele é professor doutor de bioquímica, ele é um cientista. Por que eu entreguei o livro a ele? Porque eu queria saber o que era o livro. Se eu estava escrevendo um livro de jornalismo para jornalista, para estudante de jornalismo, o que era que eu tinha escrito naquele momento? Porque nem eu me entendi. Então, o professor doutor Hermógenes Davi foi a primeira pessoa que leu o livro. Quando? Acho que há uns 2 meses, 3 meses no máximo. E quando ele leu, eu fiquei muito ansiosa. Quando ele leu, ele disse assim, olha, me identifiquei em muitos aspectos. Eu revivi muitas coisas que eu tinha passado quando eu era bolsista, quando eu era estudante, algumas relações minhas familiares também, eu dei risada. Quando eu perdi um parente tal, que foi muito marcante para mim. Quando você fala de uma perda que você teve, de uma morte que ainda hoje te dói, que você revisita essa pessoa em muitos momentos. Eu também me identifiquei com aquela dor, porque eu perdi também um parente muito querido. Então foi aí que eu percebi que o livro não é só para jornalista nem para estudante de jornalismo, e ele não é sobre jornalismo. Ele é sobre a vida. E aí eu completo a tua fala dizendo o seguinte, logo nas primeiras páginas que eu comecei a ler, e que claro, eu te conheço pessoalmente, eu me senti sentado na calçada conversando contigo, eu me senti sentado na beira-mar conversando contigo, eu me senti sentado numa varanda. Como, repito novamente, te conheço pessoalmente, eu ouvi, deu até para escutar a tua voz no livro, dentro do livro. Eu acho que isso é que faz uma leitura ser boa, pelo menos para mim. Quando eu consigo ter esse prazer, quando eu consigo ter essa leveza na leitura, é um livro leve, como eu disse, eu li numa tarde, praticamente ele todo, no último domingo, né? E aí eu queria saber, essa leveza na escrita, foi mesmo o teu objetivo, passar leveza? Você disse há pouco, e tem no seu livro, que você coloca lá percas, você fala de percas. E percas muito importantes para você. Mesmo falando de percas, eu me senti à vontade lendo esse livro. Foi essa a sua intenção, levar leveza para quem o lê? Não foi intencional, porque eu simplesmente, quando vinha aquelas memórias, eu meio que listei um pouquinho dos capítulos, assim, dos tópicos, o que eu queria, fatos que aconteceram na minha vida que eu queria que o livro contemplasse, e eu comecei a digitar, e eu queria falar realmente de uma forma que eu
falo. Então, assim, não foi intencional. Eu apenas me preocupei em ser de verdade. Porque do mesmo jeito que você está dizendo que me viu na leitura, eu não queria que você dissesse, Mirelle, eu não te vi no livro. Não parece que o livro é seu. Então, foi a única preocupação que eu tive. Então, às vezes eu tentava falar mais rebuscado, às vezes eu tentava mudar. Aí eu olhava e dizia, eu não sou assim. Essa não sou eu não sou desse jeito. Não é fake. Inclusive, até a Ana Holanda, que é uma jornalista consagradíssima em nível de sul-sudeste. Gostaria muito que ela viesse aqui um dia para o Nordeste, para Fortaleza também, para ministrar cursos. Ela foi editora da revista Vida Simples por muitos anos. E ela falou comigo algo engraçado, que eu lembro na consultoria, que ela disse, olha, tem expressões que são muito da região de vocês, do Nordeste. E você nem se deu o trabalho de explicar. E a gente dava muita risada junto. E ela disse, ou seja, quem quiser que vá atrás de saber o que é, porque você nem vai explicar. Teve algumas que você abriu parênteses e explicou. Já teve outras que você... Mas não é. É porque, assim, é tão costumeiro da gente falar certas expressões que eu acho que passou até sem perceber. Eu não me toquei que eu teria que explicar. É exatamente isso. Essa leveza, essa não formalidade 100%, que faz com que a gente tenha a sensação de que está conversando contigo. Só registrando mais uma vez aqui, tem gente já tem gente querendo o livro. Tiago Mena já está querendo. Eu não sei se é Elga ou Helga, né? Raquel também já está querendo dela. A Camila Grangeiro, Maiara Lima está dizendo aqui que estão ansiosos para ler o livro. E vocês vão adorar. Mirelle, falar da sua vida, né? O seu livro ali, ele destrincha a sua vida desde o tempo lá da criança embaixo da cama, aquela menina estranha, que a gente vai já falar da menina estranha. Qual foi a parte mais difícil? Quando fala do outro, né? Pelo menos para mim, falar do outro é fácil. O Antenados está aí para isso. O mais difícil foi ter que aliás, escrever e chorar ao mesmo tempo. Foi quando eu escrevi um capítulo que é um dos mais marcantes para mim. Coincidentemente, as pessoas que leram, não só o professor Dr. Hermógenes Davi, que é da biotecnologia, como o jornalista Paulo Mário Martins, que é roteirista do Conversa com Bial, como também a Ana Holanda, que é especialista em escrita afetuosa, todos, e até a Mariana, que foi a profissional da Letras, que fez a correção ortográfica do livro. Foi muito curioso que eu liguei, eu estava muito ansiosa e mandava mensagem para ela, e aí, você concluiu? E tal, ela, calma, eu tô só aqui me recuperando daquele capítulo, e já eu continuo. Aí eu já sabia qual era o capítulo, porque mexeu comigo e mexeu com as pessoas que leram também, que é quando eu detalho uma pessoa que... Peraí, você vai continuar isso já, porque eu acho que tem alguém aqui querendo falar contigo. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eita! É arquivo confidencial do Antenados. Novo quadro do Antenados. Eu não sei como é que coloca mais alguém. Chegou aqui. Acho que tem alguém aqui querendo falar comigo. Meu amigo Júlio Colucci, jornalista, dono da página Tribuna Santa, que traz notícias aí da Igreja Católica para o mundo. Diga lá, meu amigo. Veloso, Mirelle, estou passando aqui para desejar um grande abraço para você, Mirelle. Este dia será muito marcante para você, como para a gente. Como eu fui um dos alunos, nosso primeiro encontro ainda foi em 2016, na Semacom, da quase extinta Estácio. Gente, muito tempo. E de lá para cá, o quanto eu aprendi com você. Aprendi muito com a alma dessa mulher. Uma das maiores referências que eu tenho hoje, que eu posso ver no meu currículo de pessoas, a das maiores referências que eu tenho são mulheres. E você é uma delas. E agora, além de professora, companheira de trabalho, vou ter uma amiga escritora, que eu vou ter um livro em casa para ler, na cabeceira de canto. E fique tranquila. Tá aí, ó, o Veloso já tá com ele aí. Fique tranquila. Eu estou na torcida, mesmo distante, estou na torcida. Não se preocupe, vai ser um lançamento lindo.
Estarei rezando por você. E não se preocupe que eu vou lá passar, te dar um cheiro e trazer meu exemplar para casa, viu? Nem se preocupe. Obrigada, obrigada pelo carinho, parabéns pela sua trajetória, que Deus ilumine seus caminhos. Que orgulho que eu tenho de você sabe disso. Tamo junto. Muito obrigado. Depois a gente marca aí uma live maior, um espaço maior para você, né? Mas a gente não poderia deixar de trazer você aqui para desejar boa sorte para a Mirelle no dia do lançamento. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Um beijo. Tchau. Ai, obrigada, adorei. Você falava de um capítulo especial, que eu separei aqui a pergunta sobre ele, eu acho. Só não sei onde é que tá, porque você inverteu a ordem agora, nesse momento. Mas vai falando aí. É um capítulo que eu já sei qual é, que eu também me emocionei. É um capítulo bem tocante, bem emocionante. Né? Tá aqui, achei. Um capítulo, eu intitulei assim, um capítulo mais encantador. Né? A comparação, espero que a gente esteja falando do mesmo capítulo. A comparação com seu pai, né? Que você não o conheceu, você o perdeu com 10 dias de vida. Essa comparação aí me arrepiou quando eu fiz a leitura. Fale, por favor, sem entregar o final do capítulo. Eu falo de um encontro desencontrado. É engraçado, né? Às vezes a gente imagina que pessoas que vão fazer parte da nossa vida até o fim, sempre vai ser aquele encontro, né? Bonitinho e tal. E assim, nem sempre é. Porque eu tive uma pessoa muito especial, um amigo, um padrinho, uma espécie de pai às avessas, um querido. E engraçado que a primeira vez que nós dividimos as pautas, assim, não foi um encontro feliz. Isso é que é engraçado, né? Que eu conto no livro. Porque a gente já começou a se conhecer, assim, meio brigado, né? Assim, ele já vinha já com uma ideia a meu respeito, né? Já com uma impressão, já formada, né? E foi engraçado. Isso. E com o passar dos dias e da convivência, a gente foi criando uma conexão e um laço que só Deus explica. E eu sinto assim até hoje, né? A conexão existe até hoje, a gratidão, o afeto, o carinho. Tem uma pessoa muito especial que disse que ia aparecer aqui na live. Então, Isabelle Santos, se você estiver nos ouvindo, dá um oi aí. E quiser falar também, se o coração estiver pronto para falar também. Acho que vai ser muito bom. Vamos ver se ela chega aí. E é o capítulo titulado Escolhido, né, Mirelle? Isso. Todo mundo tem, né? Todos nós escolhemos alguma ou algumas pessoas ao longo da vida, né? Te dizer que essa foi a pergunta que o Paulo Mário Martins, né, me fez e o professor Dr. Hermógenes também. Eles me fizeram. Por que você não colocou o nome do escolhido? Você colocou o escolhido. Porque todos nós escolhemos e somos escolhidos. E somos escolhidos por alguém em algum momento da vida. Então, ele foi o meu escolhido. Então, eu acho que talvez eu não conseguisse expressar o que eu queria expressar apenas se eu tivesse colocado o nome dele. Eu queria dizer que eu escolhi e eu fui escolhida por ele para ser, além de uma repórter, ser uma espécie de filha, ser uma amiga, ser, né, assim, uma pessoa que fosse me proporcionar a alegria de ter um pai na vida, de vivenciar o gesto de você atravessar a rua e ter uma mão de pai ali te segurando e dizendo: presta atenção, menino, olha o carro ali, não tá vendo não. Então eu senti isso. E essa cena tá no livro. Está. E outras também. Bem, Mirelle, seu livro, e esse, só voltando ainda a falar do Escolhido, né? Esse capítulo, eu acho que ele vai mexer com todo mundo.
Você citou aí a primeira pessoa que leu os rascunhos, já falou sobre, a outra pessoa que corrigiu já falou sobre, e também, né, a Ana Holanda, que fez aqui a apresentação, ela toca nesse assunto. Ela diz o seguinte: da mesma forma que percebi a amizade bonita e gigante que existiu entre ela e o escolhido. Então, todo mundo que lê esse, eu acho que vai parar nesse capítulo aí e vai se emocionar, certo? Se emocionar. Mas o seu livro Uma também... pessoa que fez. Olha como a vida é irônica, né, Veloso? Nos prega peças. O cara que fazia, para quem conhecia, vai entender o que eu estou dizendo. O cara que fazia todo mundo rir vai fazer todo mundo chorar. A vida é cheia de surpresas, né? Exatamente, exatamente. E me mexeu muito comigo a comparação, né, dele com o seu pai, que você não conheceu, e que uma pessoa, né, uma personagem, né, que ali no meio da conversa, enfim. Né? O Tiago está dando assim, um livro que Olha o estará... spoiler, olha o spoiler. Pois é. Um livro que estará cheio de delicadezas, tenho certeza. Quem fala isso é o Tiago Mena. A Letícia Lima, olha, Letícia Lima, um beijo para você, dois queridos. Beijo grande, muito obrigado. Obrigada, Tiago, querido Hilda, boa amigo de noite. longa data, coordenador da Uninta. Sim, sim, sim. Mirelle, mas o teu livro eu percebi também que ele é cheio, é uma verdadeira obra de arte, né? E ele é cheio de mensagens assim, de incentivo, de encorajamento, né? De exemplos. Eu disse para você, e o seu livro está todo riscado. Porque eu disse para você que eu leio e vou riscando, leio e vou riscando, né? Só para você ter uma ideia, quem está acompanhando aqui a gente, ó, eu marquei página 127, eu marquei página 116, 109, 105, quando você homenageia ali os professores, a página 90, a página 99 e várias outras páginas, né? Então, são mensagens muito, muito bonitas que vêm do coração, né? Por exemplo, eu me senti homenageado nessa parte aqui, né? A profissão de professor deveria ser melhor remunerada e respeitada, a profissão mais importante de todas. Sou grato a todos os mestres que passaram no meu caminho e ao se importarem comigo, contribuíram para a minha caminhada, né? Então, eu achei isso lindo, marquei aqui. O livro, como eu disse, está todo marcado, né? Está todo cheio, cheio, cheio de mensagem aí de encorajamento, cheio de mensagem de vida. Aprendi que o meu tempo não é o dos outros, mas não precisamos repetir as mesmas histórias por onde passamos. Mirelle Costa. Né? Enfim, orgulhar-se é diferente de envaidecer. Se ganhar um título não nos define, mas nos honra. Mirelle Costa. Então, seu livro está cheio aí de coisa boa, cheio de coisa linda, né? Mirelle, você toca no seu livro, falando sério, né? Assim, de assuntos sérios, de assuntos bem delicados, principalmente para mulheres, né? Difícil de lembrar, difícil de falar. Né? E aí eu queria saber por que você decidiu expor esse assunto tão delicado que está lá no livro. Quando a gente partilha, como eu disse, né, que a partir do momento que a gente escreve e joga para o mundo, é um processo de cura, é um processo de aceitação e é um processo de cura. Então, eu precisava, realmente, hoje eu sei que eu precisava escrever, porque foi o que eu vivi, são histórias que eu vivenciei, e que, ao mesmo tempo, eu acredito que muita gente já passou por algo parecido. Então, por exemplo, eu também sou empreendedora, né? Eu faço projetos e tudo. Já fiz algumas parcerias com o meu esposo, Julião Júnior. E chegar em um cliente, na maioria das vezes homem, e você perceber que o olhar passa a ser direcionado para ele e não mais para mim, sendo que eu que tinha feito o primeiro contato com o cliente, é como se aquilo te freasse. É como se aquilo você começa a questionar. Eu sou realmente capaz? Por que que
que aquele empresário, na hora de fechar o negócio, a primeira pessoa que fez o contato fui eu, daquele projeto. Mas aí, a partir do momento que uma figura masculina começa a falar e tudo, aí ele já começa a direcionar aquele olhar e já começa como é que se diz? Dialogar e a fechar o negócio com ele. Quer dizer, que se fosse... Esquece a figura feminina, né? Isso. Então, por que que nós somos esquecidas? Por que que a gente precisa sempre ter a validação de um homem, mesmo que seja a gente que crie, mesmo que seja a gente que idealize, que pense, que construa. Então, assim, até quando? Então, eu acho que a gente precisa, porque, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre isso, uma pessoa muito próxima a mim chegou, que é de outra área, ela é arquiteta, chegou para mim e disse assim: caramba, Mirelle, isso acontece comigo. Quando o meu esposo também é arquiteto e já presenciamos várias situações de que quando eu chego lá para um cliente, homem na maioria das vezes, que eu vou apresentar o projeto, ele vira o rosto e fica conversando de igual para igual com o meu esposo e não comigo. Então isso dói. Isso nos mexe com a nossa autoestima, faz a gente pensar que a gente não é capaz. Então, são assuntos que são chatos, são assuntos que não são leves da gente tratar, mas que precisam ser vistos, precisam ser cada vez mais divulgados, para poder a gente ver se um dia a gente consegue ver o mundo um pouco diferente, né? Um pouco mais justo. E a gente Então, consegue, quando a gente se une, quando a gente consegue unir forças e partilhar com outras mulheres, quando a gente consegue se empoderar e empoderar outras mulheres, a gente faz a diferença. Para mim, Velo, sempre foi muito complicado entender tudo isso, processar na minha mente esse machismo. Por quê? Porque quem me conhece desde criança e adolescente sabe, sempre diz: ah, Mirelle, a casa das 3 mulheres. Eu ia para a casa da Mirelle estudar para a prova, era a casa das 3 mulheres. Então, por quê? Porque éramos só eu, minha mãe e minha irmã. E minha avó também, mas morava na residência dela, mas finais de semana ela estava conosco. Então, eu fui criada por mulheres. Toda a base que eu tive foi de mulheres. E eu lembro de uma cena quando eu era criança, que eu nunca mais esqueci. Que foi quando eu estava com minha mãe numa loja de material de construção. Veloso, a loja não existe mais, era no centro. Eu me lembro da loja, para você ver como foi algo que me marcou negativamente, lembrança, memória de infância. E a minha mãe chega para para comprar um cano que lá de casa tinha quebrado e tal. E o vendedor já olha assim para ela, já rindo, o primeiro contato, o primeiro atendimento. E ele coloca a mão aqui nela. E eu, criança, eu senti uma coisa assim, um medo. Aí ela olhou para mim e disse: meu senhor, largue meu braço, largue meu ombro. Aí ele se tocou e retornou, né? Assim, acho que se tocou do assédio, né? Naquele momento. E desconversou. E, depois diga o que a senhora quer e tal. Então, assim, foi uma cena que me chocou. Eu era criança. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso para poder a gente se fortalecer. Então, para mim, sempre foi muito difícil aceitar que isso é normal. Se você está numa reunião e você tem um homem ao seu lado, é natural que a outra pessoa, se for um homem, vá se dirigir mais para... Não é natural. Então, eu não me acostumei e eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso, sabe? Teve uma colega aí que citou, né, que essas situações são mais comuns do que a gente imagina, do que a gente pensa no nosso dia a dia. Eu esqueci aí de Sim. eu falava, de dar uma olhadinha no nome, mas lembro de pensar. Então, e minha avó assim, nós temos muito dos nossos pais, dos nossos avós. A gente traz muito as histórias que a gente escuta, Veloso, na nossa infância, elas nos marcam profundamente. Como é que eu poderia ser aquela mulher que cresceu assim, toda, eu vou ser obediente, tudo e tal, eu vou ser enfim, dessa forma.
Sendo que eu nunca aprendi a baixar a cabeça, porque olha a história que eu escutava quando eu era criança. A minha avó tinha um terreno na Caucaia, município que você conhece muito bem, e ela contava essas histórias, e eu criança, e minha cabeça era meio que Fantástico Mundo de Bob, eu ficava imaginando a cena. E ela chegava contando que era o terreno dela fazia fronteira, né, com outra pessoa e tal, que era um homem. E ela contava muito essa história, que ele chegava, aí iam fazer alguma coisa no terreno, aí ele pegava, pedia para os trabalhadores dele pegarem as estacas e colocando assim uma expressão que todo mundo vai identificar, vai entender, comendo o terreno dela. Aí no outro dia ela chegava lá, via que a estaca não estava no lugar, aí ela chegava para o trabalhador dela, seu fulano, coloque a estaca de volta no lugar. Aí quando era no outro dia, a mesma história. E chegou o ponto que o senhor, que era dono das terras vizinhas dela, olhava assim e disse, não, deixa essa mulher mesmo, deixa aí desse estaca aí, que essa mulher é doida, né? É o primeiro rótulo que a mulher recebe, né? Deixa essa mulher aí, ninguém pode com essa mulher, não. Então, assim, a minha avó foi a primeira mulher, dizem, né, a usar calça comprida na Caucaia, para poder andar de cavalo e comprar peixe na praia. A cavalo. E armada. E aí, professor Hermógenes chegando. Professor Hermógenes que foi citado nessa live. Se quiser dar um oi, hein, Veloso? Professor Hermógenes, se quiser participar aí com a gente, desejar boa sorte no dia 1º, só pedir aí a participação. Tem espaço aqui para mais 2 pessoas, na verdade. Só registrar também o carinho do professor João de Deus, professor que trabalha comigo de matemática. Também disse que vai estar presente lá no lançamento. Um abraço para vocês. Mirelle, só voltando aqui um pouquinho, lá no início você falou da estranha, da menina estranha, né? Que você recebeu, que você foi intitulada. E no teu livro tem 2 capítulos com esse adjetivo, né? Que é a Mirelle a estranha e também a estranha do jornalismo. E aí eu queria saber, por que você era estranha, Mirelle? Porque eu acho que minha irmã tem que entrar na live agora e dizer por que eu era estranha. Porque eu não me aproprio, entendeu? Desse apelido. Desse apelido. Eu não me aproprio. Assim, eu acho que tudo... a gente sempre quer que... Que não vai entrar, ó. Ah, tá super explicado, professor. Muito obrigada, viu, pela participação. Veloso, eu acho que quando somos família, é normal, é natural que a gente ache que todo mundo tem que ser parecido. Então, respeitar a individualidade, o temperamento, é um desafio, é desafiador. Por isso que a convivência é tão complicada, né, no dia a dia. Isso é normal. Então, eu estava na minha fase de adolescência rebelde. Então, a minha adolescência rebelde era ficar trancada no quarto ouvindo minhas músicas e, sei lá, tendo minhas ideias e tudo, e fantasiando coisas e tal, aquela coisa do príncipe encantado, da garota mais popular da escola. Eu estava no auge da minha adolescência, então teve um momento que eu não socializava tanto. Então, eu acho que por ver que eu estava me afastando, às vezes até talvez uma preocupação também, né? De que toda mãe tem, que toda irmã tem. Minha irmã sempre também fez um papel de mãezona comigo. Aí eu ganhei esse apelido carinhoso. Mas quando eu puxei esse apelido carinhoso pelo braço, coloquei ele debaixo do braço e disse, estranha, vamos para a terapia. Aí eu acho que tudo fez sentido para mim. Eu acho que eu me aceitei como estranha, sabe? Eu acho que eu me aceitei, me entendi e escrevi. E mostrou para todo mundo aí quem é a estranha, quem era a estranha. Eu não vi nada de Tem estranho. um perfil que eu gosto demais, que eu faço várias referências, que eu acho que talvez muita gente nem entenda, que é o After Hype, que é uma bonequinha amarela, que eu sou fã daquele perfil, daquela bonequinha, que é a Dênia. O nome da bonequinha é a Dênia. E ela tem um cabelinho assim pra cá, e ela diz que é emo. Aí tem todo um diálogo, tem todo um storytelling que ela fala e tudo, a bonequinha, que a mãe dela fica mandando ela descer. Tipo, vem almoçar! Aí ela deitadinha assim, não, mamãe, eu tô triste. Desça triste, não sei o quê.
Então, assim, é bem de adolescente, é bem rebeldia de adolescente. Ave Maria, mãe, a senhora só faz me passar vergonha. Quero saber disso não, menina, não sei o quê. Então, quando eu assisto aqueles vídeos, eu dou muita risada, que eu digo, gente, sou eu com minha mãe quando eu era adolescente. Então, eu até brinco no livro, dizendo, gente, eu era para ter sido a melhor amiga da Dani. A gente iria se dar super bem. Mas ela Porque também ama esse perfil aí. é o After Hype. Eles são fantásticos. Já fizeram até publi para as americanas. Eles estão tendo uma visibilidade, assim, estrondosa. E eles E ela me marca muito, assim, ela me representa. Ela sou eu na minha adolescência. Só não tinha um cabelinho de emo. E nem a mechinha rosa que ela tem. Mas o resto, nós éramos para ser amigas. O professor que está no parquinho com as crianças disse que o livro está delicioso. Então, mais uma indicação aí, ó. O Raimundo Machado também manda um abraço para você que está aí com a gente. O Adriano Nick também acaba de entrar aqui na nossa live para conhecer, para estar aí conversando com a gente. Mirelle, o livro, a gente tocou agora há pouco de um assunto seríssimo, né? Que você disse, fez questão de falar, mas ele também fala de outros assuntos sérios, de várias agressões, não físicas, né? Mas algumas agressões que você, enfim, sofreu no seu ambiente de trabalho e que lá na página, numa das páginas do seu livro, você rebate, você responde a uma dessas agressões ou a tantas dessas agressões com a seguinte mensagem. Você diz assim, ó, deixa eu trazer aqui. Como cristã, desejo que Deus te abençoe. E Ele também me ensinou a amar. Fique em paz em seu coração. Aí eu quero te perguntar, diante enfim, de tantas porradas, né, da vida que você já recebeu, você sempre responde assim? Não. A Maristela Glaucia, só registrando aqui o carinho, tá ansiosa para ler, vai ser sucesso. Maristela Glaucia, um grande repórter, um abraço para você. E aí, Mirelle, porque eu percebi que eram assuntos fortes, né? Que eram agressões fortes, que eram ali questões bem pessoais mesmo, voltadas para você mesmo, né? Direcionadas, na verdade, para você. Bem tristes de imaginar como é que a pessoa consegue, enfim, tratar a outra no seu ambiente de trabalho dessa forma. E aí você responde com uma mensagem, assim, uma mensagem, né? Pesada, mas que eu acho que a pessoa não esperava, né? Existem muitas pessoas que cruzam o nosso caminho. Tanto que eu termino o livro, a frase final do livro, ela já estava escrita já antes de eu concluir o livro. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E essa frase diz: aconteça o que acontecer, não se permita endurecer. Então, assim, um dia é o outro que erra, outro dia somos nós que erramos. Em algum capítulo do livro também que você leu, você deve ter lembrado que eu falo a quantidade de vezes que eu também fui pequena com outras pessoas, com pessoas que cruzaram o meu caminho. Então, eu estou nesse livro para dizer que ninguém é um alecrim dourado também não, né? Que, como eu falo também, que esse livro não é sobre vitimismo. Então, a gente pisa na bola, as pessoas pisam na bola com a gente e a gente também pisa na bola com as pessoas. Faz parte do caminho. Então, assim, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que tudo realmente a gente consegue aprender. Eu só acho que a gente precisa, e hoje eu só digo isso porque eu tenho quase 37 anos. Então, quando realmente a gente passa por coisas e a gente vivencia, a gente consegue se curar devagarinho. Aí eu tenho que abrir um parêntese também para falar de terapia, que é algo que eu faço e eu sou apaixonada, porque eu acho que me cura todos os dias, me faz refletir, me faz ser uma pessoa melhor para mim e consequentemente para os outros. Porque às vezes também a gente diz que quer ser melhor só para o outro. E a gente acaba não sendo bom para a gente mesmo. Então a gente precisa se amar para depois a gente conseguir amar alguém de verdade, isso em todos os aspectos. Então, às vezes, só
as coisas acontecem porque algumas pessoas cruzaram o nosso caminho. E não há nenhum motivo a mais além disso. Então, assim, como eu falo nesse livro, ele não é sobre vitimismo. Então, eu acho que em algumas situações, eu errei e faria diferente. Eu deixo isso bem, bem exposto no livro. E em algumas situações, algumas pessoas também não agiram de forma tão legal comigo. E é um aprendizado. Eu aprendi. Mas continuo errando. Com relação a outras coisas, continuo errando e às vezes cometendo os mesmos erros. Mas é preciso também, como eu disse, a gente aceitar as nossas vulnerabilidades. A gente conseguir realmente pegar a parte que nos cabe. Eu gosto muito de falar isso. Eu acho que essa frase faz todo sentido para mim. Pegar a parte que nos cabe e devolver o que é do outro, que não nos pertence. Então, eu acho que quando a gente realmente entende isso, a gente consegue ser mais livre. E esse capítulo aí, ele é emocionante também, como todo o livro, como vários outros capítulos, mas também esse aí, ele é revoltante. Dá vontade de você querer saber quem é a pessoa, quem foi a pessoa que fez isso, e ir lá saber que ainda está no mesmo... Dá não. Para você arrancar ela lá daquele canto, né? Mirelle, você falou agora há pouco da sua avó, você fala de família, você fala de percas, você fala de profissão, você fala de amigos, né? Você fala do seu casamento, você fala da festa que não aconteceu e por que que não aconteceu, né? E aí eu queria te perguntar já, eu acho que o Instagram ele só é 1 hora, né? De live. E aí eu queria te perguntar, você está feliz com o resultado? Livrinho na mão, bonitinho, cheirando aqui. Ficou muito feliz com o resultado? Faltou alguma coisa, Mirelle? Faltou, Veloso. Um projeto que eu fiz, uma parte significativa na minha vida profissional que eu não coloquei no livro, que eu esqueci. Eu estou assim, sem me perdoar por isso. Posso contar? Não está no livro, pode. Ou vai ter um Pronto. segundo? Pois é, se houver uma segunda edição, aí eu pretendo colocar, porque foi algo realmente que me marcou e me toca até hoje. Tanto é que eu publiquei final de semana passado nos meus stories de novo, e teve até um amigo muito querido, jornalista, Tiago Oliveira, da TV União, que repostou, e eu fiquei imensamente feliz pelo repost dele. Quando a gente estava na pandemia, eu recebi uma proposta do meu gestor de a gente aderir à campanha do Vai Dar Certo. Aí eu disse, massa, sendo que é de mim, é uma característica minha. Eu não gosto de fazer tudo muito parecido com o que todo mundo está fazendo. Eu gosto da minha marca, de deixar a minha marca, de fazer algo diferente. Aí eu circulei na cidade, eu vi as placas, vai dar certo, achei o máximo. Mas assim, eu sou apaixonada pelo audiovisual, sou apaixonada. Então tudo meu eu quero transformar em vídeo. Tudo meu eu quero que vire algum produto audiovisual. Aí eu cheguei para o meu gestor e disse assim, por que nós não fazemos algo mais diferente? Em vez de colocar a placa hashtag vai dar certo e tal, que todo mundo tá colocando, muitas empresas e instituições estão colocando, por que a gente não faz um vídeo com a hashtag vai dar certo? Aí o meu gestor, beleza, fica à vontade, apresenta o projeto e tal. Aí eu sempre gosto de ter a participação de todo mundo, dos colaboradores, dos funcionários, dos conselheiros, da diretoria, porque quando a gente une, quando a gente partilha, a gente consegue crescer, né? Mais o vídeo fica com mais empatia, enfim. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, eu acho que essa é a forma mais correta. E eu saí perguntando para os colaboradores e tal. A gente teve o vídeo que o Jornal Jangadeiro sempre mostrava aquelas saídas, o corredorzinho dos hospitais, quando o seu fulano que acabou de sair, teve alta da Covid, aquele corredor lindo, né? Com todo mundo, os profissionais de saúde aplaudindo e a pessoa saindo, aquela imagem, toda a vida que tinha no final do jornal, aquilo me emocionava, aquilo me fazia assim, chorar. E a gente gravou porque o superintendente do Cresce Ceará ficou curado da Covid e fizeram um corredor para ele e a gente conseguiu gravar.
Aí foi sensacional. Aí eu tinha a imagem dele saindo de máscara na cadeira de roda e todo mundo, e dele já gravando, todo saudável e tudo gravando no estúdio, dizendo que deu certo pra ele, né? Assim, aí eu lembro um pouco das palavras do roteiro, que diz assim: o mundo mudou, porque já não somos mais como éramos. Então, assim, o vídeo fazia uma reflexão, falava muito sobre o que nós aprendemos com todo aquele sofrimento, que realmente vai passar, vai dar tudo certo, né? Vai dar certo. Aí, num determinado momento que eu estava pedindo a participação dos colaboradores, dos diretores, um diretor chegou para mim, muito gentilmente, e disse assim: Mirelle, eu gostaria de conversar com você. Eu digo, doutor, é o seguinte, você sabe que eu perdi o meu pai recentemente para a Covid. Foi uma luta que, infelizmente, a gente travou, mas não conseguimos vencer. E eu queria gravar. Eu até gostaria de deixar uma mensagem, mas eu nem sei o que eu falaria. E quando eu fui falar isso para minha família, a minha mãe chegou para mim e disse: olha, como é que você vai gravar um vídeo dizendo que vai dar certo se não deu certo para a gente? Uhum. Aquela frase dele me deixou em choque. Foi quando a minha ficha caiu totalmente ali. Aí eu disse: doutor, o senhor me daria alguns dias para eu pensar sobre isso que o senhor está dizendo? Porque a gente pode cancelar a campanha. Eu posso pensar, porque assim, o ruim de ser chefe, de ser líder, é que você precisa tomar decisões a todo instante. E isso sempre traz consequências. Então, eu acho isso um dos maiores desafios da liderança. Mas eu pedi um tempo e ele me deu. Graças a Deus a gente não tinha esse deadline muito curto. E naquele dia eu não dormi. Eu passei a noite em claro, pensando na dor daquela família. Aí eu vim aqui pro computador, de madrugada, e eu fiz um outro roteiro. Aí a parte dele, eu falava justamente isso. Eu disse, e eu me imaginei no lugar dele de verdade. Aí eu disse assim, o meu vai dar certo significa tanta coisa. O meu vai dar certo significa que eu tenho que continuar pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pela memória do meu pai. Então, eu preciso continuar. Ele diz, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, como é que eu posso dizer vai dar certo se comigo não tá tudo bem? Tá doendo em mim. Então, eu comecei a costurar e tudo e tal. Terminei o texto de madrugada. E no outro dia, eu disse, doutor, eu fiz uma proposta de roteiro especificamente para a sua parte. Eu preciso que o senhor leia e o senhor me diga o que o senhor achou, mas fique à vontade. O senhor não é obrigado a nada, pelo amor de Deus. Aí, quando foi no final do dia, ele disse, Mirelle, a minha mãe me ligou e ela tá muito emocionada com esse roteiro que você fez. E ela disse que está exatamente o que a gente quer dizer. Aí ele foi pro estúdio, aí gravou, emocionado, mas forte, assim, eu lembro demais do olhar dele, da expressão dele, e ele dizendo exatamente essas palavras. Ele disse, o meu vai dar certo significa que eu preciso continuar. Tá doendo em mim, mas eu preciso dizer que vai dar certo. Para minha mãe, para minha esposa, para os meus irmãos e para minha família. Então eu desejo a você, aí ele também fazia essa ponte com outras pessoas que perderam entes queridos e se conectava com aquelas dores. O vídeo foi tão forte, aquela mensagem, que chegou até o doutor Elias Leite, que na época era o presidente da Unimed. E ele ficou super emocionado e gravou um depoimento agradecendo ao CREA Ceará pelo vídeo que nós tínhamos feito. E dizendo que, inclusive, assim, eu já tinha pensado em fazer um vídeo exatamente nessa linha de vocês. Pensando exatamente isso. E foi muito marcante, mas te digo com todo o meu coração. O que mais me marcou foi a mãe dele, a esposa do seu Eugênio, aquela pessoa que estava enlutada, mandar uma mensagem para mim e dizer obrigada. Você me representou. Então, esse capítulo, infelizmente,
Não tá no livro. Mas se tiver uma segunda edição, ele precisa estar, porque foi muito marcante para mim. E o engraçado é que depois o diretor confidenciou para mim que aconteceu uma coincidência. Tipo assim, ele foi de Uber, aí ele tava com dificuldade de pedir um carro no aplicativo, aí passou um táxi, se eu não me engano, na porta do conselho. Aí ele pediu. Quando ele olhou a placa do carro, era a mesma placa do carro que o pai dele teve. Aí ele mandou uma mensagem para mim e disse: Mirelle, se isso não foi o meu pai, de alguma forma dizendo obrigado, meu filho, eu não sei o que foi. Aí dava para encher o castanhão, Veloso, do tanto que eu me emocionei com essa história. E o Julião Júnior avisou, e eu estou acabando de confirmar aqui, que, né, que o Instagram permite agora mais de 1 hora, por isso que eu deixei a senhora falando aí à vontade, por isso que eu resgatei algumas perguntas que eu não tinha feito ainda. Mas registrar o carinho aqui da Carla Moura, que está com a gente, Nina, que trabalha contigo, é a Nina. Isso, Não vou saber o sobrenome. Sani. A Tânia. jornalista, a jornalista Nádia Góes também está com a gente, né? E muitos ex-alunos aqui prestigiando esse momento, ô Mirelle. Mirelle, sabe como é que se chama tudo isso? Esse capítulo que não entrou, essa sua mudança, essa sua... se chama sensibilidade. Você foi sensível ao coração do outro. Você poderia ter feito de qualquer jeito para se amostrar, como a gente diz, né? Mas você foi sensível, você teve carinho, você colocou o coração. Assim como você colocou no seu livro, né? Você entrega seu coração, você abre seu coração no seu livro, não precisa ser fake. Essa pergunta eu ia fazer no início, acabei não fazendo, mas é o seguinte, o título do teu livro já estava pronto há muito tempo, não é isso? E aí eu queria que você falasse um pouco desse título, né? Por que que recebeu esse título, que está aí nas tuas redes sociais já faz algum tempo, que você aderiu como seu arroba, né? Que você aderiu aí como, não sei se como seu lema, seu tema de vida, nesse período aí, nesse momento de rede social tão, né? Que todo mundo faz as dancinhas, como o pessoal diz aí no teu livro, né? Nesse aplicativo de dancinha. Não preciso ser fake, né? Já estava pronto esse título há algum tempo. Por quê? Como Eu, assim? eu jamais imaginaria que essa marca, né, vamos dizer assim, iria ser o livro. Assim, eu não criei a marca com esse intuito, jamais. É porque realmente eu tava querendo dar uma mudada no Instagram, eu tava querendo dar a minha cara no Instagram e tudo. Na época eu estava fazendo uma consultoria com um amigo, com um profissional e tal. E ele falava muito isso, assim. Teve uma reunião que a gente teve, é engraçado, assim, porque eu acabei me irritando com ele, assim, no meio da reunião. Porque ele ficou questionando várias coisas, tipo assim, por que que às vezes você aparece, assim, de qualquer jeito nos seus stories, né? Assim, sem nem maquiagem e tal, de cara lavada. E uma hora tu tá apresentando alguma coisa que você faz no jornalismo, na comunicação institucional, outra hora você tá na cozinha. E o teu Instagram, assim, ninguém entende o que é uma coisa misturada, assim, nem é de dona de casa, só não é todo de dona de casa e também não é todo de sobre jornalismo, e uma hora lá tem tu com tua mãe, e depois, assim, o que é, né? Aí ele ficou falando, aí nessa hora eu me irritei. Aí ele disse assim, eu acho que você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo e tal. Deu várias dicas de várias estratégias que realmente funcionam, mas que não dariam certo comigo, porque eu não ia conseguir me encontrar naquelas estratégias. Eu sei que eu pago um preço por isso. Eu sei que muitas vezes quando eu vou para uma reunião de trabalho, principalmente assim, dependendo do público e tal, se for alguém mais velho e tal, às vezes eu fico constrangida de dizer o meu Instagram. Não vou mentir para você. Então já chegou vezes que eu entrevistei assim sei lá, um profissional do mercado imobiliário, sei lá, um presidente e tal. Eu tirei uma fotografia com a senhora. Eu gostaria de postar no meu Instagram, né? Aquelas pessoas bem formais assim. Qual é o seu Instagram?
Aí eu paro assim, uns 3 segundos, não sei se eu digo. Aí eu explico primeiro, antes faço aquele nariz de cera, para poder depois dizer que não precisa ser feito. Porque a pessoa fica aqueles 5 segundos assim, olhando, sem entender. Às vezes tem gente que dá risada, às vezes tem gente, não, fala sério mesmo. Eu, não, é sério mesmo, é isso não. Já tem gente que, ai, que massa, adorei e tal. Então, assim, tem várias reações. Mas aí, quando eu comecei a escrever o livro, já estava na metade, eu não tinha título. Eu não sabia que título seria. E eu fiquei pensando, eu disse, eu não vou me preocupar com isso agora. Não vou, porque isso vai me atrapalhar o juízo. Eu tenho que terminar os capítulos para depois realmente pensar no nome. E quando chegou já perto do final, eu olhei para o Instagram e eu disse, o nome já está escolhido. É esse. É esse. Tem que ser esse nome. Já faz parte de mim, assim, já é algo que já existe um afeto por esse nome. E aí casou direitinho com a proposta dos seus escritos, né? Miranda, só uma pergunta profissional aqui. Quanto tempo de jornalismo? Eu me formei em 2009, 13 Quanto anos, tempo? né? E aí lembra quanto tempo de reportagem? Hoje você está no outro segmento, né? Eu comecei em 2007, então E aí, 16, né? Porque a gente, no jornalismo, a gente começa a trabalhar antes de se formar, né? Então, em 2007, quando eu estava no 4º semestre da faculdade, eu já trabalhava em uma emissora de TV, na produção. Então, eu já conto com um período de estágio. e se eu te perguntasse quanto tempo de repórter? Você tem esse dado? Acho que 11 anos, mais ou menos. E aí 11 anos de profissão, juntando com as outras funções, juntando com toda a sua experiência, ainda tem gente no livro que diz que você nunca vai ser repórter na vida, né? Tem gente com essa cara, né? Tem gente que tem coragem de falar isso, né? E aí lá no seu livro você tem esse capítulo lá que vai deixar as pessoas também um pouquinho... Sim. Enfim. E aí, Mirelle, esses momentos, né? Claro que você não precisa destrinchar esse capítulo todo, mas esses momentos que te marcam, que você fez aí a pausa, né? Para poder respirar e responder. Foi difícil de lembrar? Foi difícil de passar para o papel? Achou que não deveria ter entrado? Qual? Esse do você nunca vai ser repórter na vida? Sim, não, faz parte da minha história. Faz Uhum. parte da minha história. Eu acho que tudo tem um sentido na vida, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Então, se isso aconteceu comigo, tem algum motivo. Eu aprendi realmente, né? Não tem. A gente tem que passar pelas coisas e realmente extrair um aprendizado e realmente aprender com isso e perdoar e se perdoar também por tudo, entender. Porque eu acho que talvez o meu erro naquela época foi ter permitido. Eu acho que a gente não pode permitir algumas coisas na vida. Mas eu, no auge dos meus, sei lá, acho que eu tinha 20 e pouquinhos, eu permiti. Então, isso também é um grande aprendizado. Então, a gente precisa, como eu te disse, perdoar e se perdoar e saber qual é a minha... Fazer aquele movimento da autorresponsabilidade. Né? Qual a parte que me cabe? Eu gosto muito dessa frase. Então, acho que quando a gente puxa realmente a parte que cabe a nós, aí a gente consegue entender tudo e se perdoar e perdoar o outro. Né? Assim, às vezes, algumas pessoas cruzam o nosso caminho e, enfim, e nos decepcionam. Às vezes é a gente que decepciona alguém. Talvez alguém também tenha alguma decepção minha que nem eu hoje saiba. Então, assim, ninguém é um alecrim dourado aqui na fila do pão. Então, assim, é isso. O nome disso é vida, como meu esposo muito bem diz todos os dias. O que eu aprendo é que eu empodero pessoas. Então, todo mundo que passa pelo meu caminho, sejam ex-alunos, sejam pessoas que trabalharam comigo, eu gosto muito de elogiar, de colocar a pessoa para frente, de dizer que massa isso que tu fez. Caramba, como o seu movimento tá sendo legal. Poxa, tua trajetória tá massa e tal. Eu gosto de fazer isso porque isso faz a diferença.
Isso faz a diferença. Você, às vezes, por exemplo, a Regina, que está dizendo que vai chorar. Vai chorar não, Regina. Deixa para chorar só quinta-feira, tá? Daí a registrar essa fala Tem dela uma aí. pessoa aqui que entrou, Isa. Você não saia, Isa, porque você vai entrar nessa live, que você vai conversar com a gente, viu? Bora, Regina. Bora, Carla, Nádia. Ó, Regina, não chora, deixa eu dizer. A Regina, ela tem um projeto que eu achei fantástico sobre cearensidade, sobre representatividade, sobre empoderamento feminino. Quando eu vi o projeto dela no Instagram, eu liguei para ela na hora. Liguei, ó, década de 80, ó, porque hoje em dia, né? Agora denunciei minha idade, né? Se bem que eu já tinha falado. Mas assim, eu falei com a Regina e disse, Regina, que massa! Essas camisetas que você está criando com essas frases e os desenhos, e vocês que fabricam, e vocês que... Eu fiquei encantada. Caramba, olha, rende uma pauta sobre cearensidade, sobre empreendedorismo. Eu acho que ela deve ter pensado, a Mirelle fumou uma maconha estragada, porque ela não tá bem. Mas assim, eu tava numa ansiedade, porque eu vi aquele movimento e eu fiquei, cara, que massa! Uma ex-aluna minha que está empreendendo, que eu achei aquilo. Então, assim, eu faço questão de ligar na hora, de dizer, olha que massa, adorei aquela reportagem que eu assisti tua, que eu gosto, porque eu recebi elogios ao longo da minha vida que eu carrego até hoje, que me botaram para frente, sabe? Que me puseram de pé em muitos momentos, que eu estava me sentindo assim, um lixo. E aquelas pessoas me levantaram. Então, eu acho que se a gente puder fazer isso, eu acho que todo mundo sai ganhando. Não dizem, né, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Nas mãos que sabem ser generosas. É... E eu sei muito bem dessa generosidade, conheço, recebo muita mensagem. Quando o Antenados nasceu, né, eu recebi muita mensagem. Ainda recebo muita mensagem sua. Tem uma mensagem chegando aqui, deixa eu ver de quem é. A Regina, perfeita, estou ouvindo vocês aqui do curso. Vou chorar na frente do povo. Você é maravilhosa, obrigado por essa força de sempre. Veloso, vamos chamar a Isa. A Carla Moura disse que você é luz, né? Vamos chamar a Isa. Bora, Isa, estou chamando. Cadê a Isa? Só pedir aqui Aí quem vai chorar sou eu. Ai, meu Deus. Mirelle, pois é, como eu estava falando, eu te conheço, eu sei dessa sua sensibilidade, dessa sua ligação para parabenizar. Eu solto ali uma matéria, você já manda uma mensagem, já comenta. A Isa está dizendo que agora não, que ela está jantando. Enfim, e a gente está fazendo dieta, fica só na inveja. Eu sei desse seu carinho por todos os seus alunos, por toda a sua equipe, né? Enfim, todo mundo que trabalha com você. Você, enfim, traz isso no seu livro, essa sua gratidão, esse seu amor, esse seu carinho. Mais uma coisa me chamou a atenção no livro, eu não vou falar, que a galera vai ter que comprar para ver. Ela está dizendo o que aqui? Está colocando a Chloe para dormir, a neném. Ainda bem que eu leu, porque eu ia ler errado. A Isa é a filha do escolhido, Veloso. Pois vamos, Isa. Vou aguardar você aqui. Vou deixar aqui as últimas perguntas. Eu já estava nas últimas perguntas, mas eu vou adiar, vou ficar aqui enrolando até a neném dormir aí para você vir e falar um pouco dessa maravilhosa que é a Mirelle, né? Saber se você já comprou seu livro, se... já quero comprar, né? Pronto, já respondeu. Ela mora nos Estados Unidos. Manda aí, já manda. Sem pagar, não paga frete, que é por conta da Mirelle. A Nádia vai chegar lá. Nádia, deixa eu só te mostrar uma coisa. Com dedicatório e tudo, viu? Mas quinta-feira você vai adquirir, quinta-feira eu vou organizar a fila para vocês receberem a assinatura no livro, estarei lá organizando a fila. Por favor, não gerem confusão, porque eu sou uma pessoa calma, mas nesses momentos a gente sai empurrando todo mundo, né? Por isso que eu já garanti aqui o meu por aqui, mas enfim. Bora, Nádia, entra aí para desejar boa sorte à mulher. Mirelle, deixa eu... O que é que eu tinha? Sim. Eu não vou dizer, mas uma coisa que me chamou a atenção assim, incrivelmente, que é só uma frase, né? A dedicatória do teu livro é para uma pessoa muito especial, né? Não diga quem é, por favor. Dan, 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 dan. Não é para dizer? Não, claro que não. Né? Mas é uma pessoa muito querida, né?
Eu pensei que eu fosse revelar agora na live do Não, não, Antenados. não, não. Só digo uma coisa, não é da família, a família também é especial, claro. Não são ex-alunos, os ex-alunos também são especiais. Não é o esposo também é especial. Mas é uma pessoa muito querida, né, Mirelle? Aham. Eu pensei que eu fosse entregar agora no Não, a pessoa vai ter Antenados. que abrir e vai ver lá para quem é. Depois, você fala lá. Eu posso contar, se você quiser. Sabe? Você quer revelar isso agora no Antenados? Vamos perguntar se a galera quer saber quem é, né? Ela Se alguém dedicou, chuta, né? Se alguém tem algum palpite. ela dedicou esse livro para uma pessoa muito querida. Muita gente gosta dele, muita gente conhece, né? Que deu aí um empurrão para ela escrever esse livro, foi? Mais ou menos isso? Ele nem sonha, mas ele deu. Vai, Nádia, conta aí. Ele Não, nem vai, sonha, mas ele deu. uma pessoa bem. Eu fiquei surpreso. Eu achei que era a mamãe, achei que era o esposo. Minha mãe vai ler e vai dizer: Fala, não é pra mim esse livro. Como assim esse livro não é pra mim? Quem Não, não é pra conhece mim. minha mãe sabe, né? Ela vai dizer: O Não livro é pra é mim, pra não. ser em Não homenagem a mim, que ela só é existe pra por mim, causa de. aluno, não, nada. Mas é uma pessoa muito grande, né? Uma pessoa muito grandiosa, uma pessoa Uhum. que me conhece muito, né? Inclusive, eu vi nas páginas do seu livro, me lembrou um pouco dessa pessoa. Sério? Eu tenho vários livros dele aqui, é porque não dá para ler, porque tá Uhum. Mas, ó, Uhum. falando nisso, montei um cenário especial para ti, viu? Ai, massa. Olha Entrega aqui. logo, Veloso. Não, você que sabe. Vai, entrega logo. Pode entregar. Não, você que sabe. A Mirella Bora, escreveu um Veloso. livro Vai, agora no dele. Antenados, vamos revelar. Vai, pode Ó, ir. eu não vou dizer o nome, mas ela diz assim, ó, ao fulano de tal que me ajudou a ficar na essência. Conta que essência foi essa. Vou revelar. O livro é dedicado ao padre Fábio de Mello. Olha Nem aí. sonha o quanto, ele nem sonha o quanto que ele me ajudou a escrever. Como esse livro, ele nasceu na pandemia, eu assisti às celebrações dele aos domingos e aquelas celebrações foram me curando. Então, a cada domingo, eu pegava o celular e começava a rascunhar várias coisas que eu tinha passado. Olha, a Isa ficou surpresa aí com a tua revelação. Então, teve muitos momentos, até uma música que ele canta, que o Julião canta muito bem também. Se o Julião também quiser entrar na live e dar uma Eu não participação. fiz o convite para o Julião porque Tá eu lavando a imaginei, louça. não, eu imaginei assim, se eu mandar um áudio, ele vai abrir na frente dela. Se eu mandar uma mensagem, pode ser que ela leia. Mas eu Não, queria, pode mandar. mas eu queria Se que ela ele, man- se ele não entrar, porque ele tá lavando a louça. Mas eu queria mesmo que ele participasse aqui para saber. Então, o Padre Fábio tem uma música que o Julião canta, que é Não Foi Sua Culpa. Então, com essas músicas, inclusive tinha a participação da Ziza Fernandes a cada domingo, aquilo foi me curando a cada semana. E eu ia rascunhando no celular coisas que eu vivenciei e que naquele momento, aquelas feridas expostas estavam sendo cicatrizadas. Pelo amor de Deus. Então, eu fiquei muito mexida. Gravei um vídeo falando no auge da pandemia por que eu gostava das celebrações dele. É um vídeo que está nas minhas redes sociais, mas teve pouquíssimo engajamento, acho que quase ninguém assistiu. Mas fiz porque eu estava ali cheia ali do Espírito Santo, sei lá, da graça de Deus. Eu sei que eu precisava gritar para o mundo o que aquelas celebrações estavam fazendo comigo. Estavam me transformando de dentro para fora. E quando ele não celebrou mais, eu comprei o livro dele, A Hora da Essência, que eu já tinha comentado aqui no início da live, que é a história de Ana e Sofia. E é um encontro divino de duas mulheres. Uma está à beira da morte, está com os dias contados, e a outra é a enfermeira. Então, elas têm uma conexão, um encontro de almas, e uma vai curando as feridas da outra. E quando eu terminei, e o livro tá igual aos livros do Veloso, todo grifado, marcado e rabiscado, e alguns até com as manchinhas assim, de lágrima mesmo, que tinha momentos muito emocionantes. Quando eu terminei o livro dele, que eu fechei, eu disse, eu acho que agora sou eu que preciso percorrer o meu caminho.
Agora sou eu que tenho que escrever esse livro. O meu livro. Aí foi quando eu dei realmente pontapé inicial. Eu lembrei daqueles rascunhos que eu tinha no celular, nas celebrações dele. E começou. Assim, os capítulos bem bagunçados, não foi naquela ordem. Eu lembrava de uma coisa... Lá são minhas perguntas aqui, né? Como aí Perguntas bem bagunçadas aqui. aí depois foi que eu fui realmente organizando de uma forma linear que todo mundo pudesse compreender. Mas foi muito importante. Tão prova disso é que a cada movimento que eu fazia com relação ao livro, eu mandava um direct para ele. Olha aí quem chegou. Oi! Falando nisso, falando em Padre Fábio de Mello, que fez aí, que você dedicou o livro a ele, né? Eu não vou revelar a próxima, mas o prefácio é de uma pessoa também muito querida. Meu amigo Julião Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Veloso. Prazer estar aqui, prazer participar desse momento. Você não é fake, você combate as fakes. Eu combato as fakes. Só tem uma fake que eu não combato. Não vou dizer. Porque ela não existe. Essa daqui, ó, ela não precisa de ser fake, então não é combatida nunca. Julião, como foi para você acompanhar de pertinho o nascimento desse livro, né? Que será lançado quinta-feira? Cara, é tão interessante isso. Nós estamos vivendo assim momentos muito semelhantes de conquistas que brotaram dentro da nossa casa. Isso é de uma riqueza enorme. A gente vê algo pequenininho que você nunca imaginou que fosse crescer, isso tomando corpo, isso tomando a forma de um livro, isso tomando a forma de um vídeo com um cara super bacana tocando. Então é muito interessante, sabe, Veloso? E tudo que Mirelle colocou no livro traz uma verdade, que é a verdade dela. E realmente ela se mostra dessa forma, porque ela não precisa criar um personagem para se colocar dentro daquele livro. Realmente ela não precisa ser fake, realmente ali é ela. Né? E eu sou testemunha porque convivo praticamente 24 horas por dia com ela. Julião, depois de pronto, depois de prontinho... Opa, deu certo? Pronto. Depois de prontinho ali que você folheou, não sei se você já teve a oportunidade de lê-lo todo, agora, né? Prontinho, arrumado. Dá para ter já alguma impressão? Qual foi a sua impressão ali, depois que pegou, que cheirou, que deu uma lidinha aí rápida? O que é que você percebeu ali? É um livro muito gostoso de ler. E é um livro que vai muito além, eu acho, que da expectativa da Mirelle quando ela escreveu. Porque é um livro que vai tocar todo mundo, sem exceção. Porque é esse livro que fala de vida, sabe? É um livro que não tem como você não se identificar com ele. A gente vive o que ela viveu. Sejamos nós jornalistas, engenheiros, advogados, médicos, pode ter certeza que você teve uma experiência semelhante, se não for igual a que Mirelle passou. E ela fala muito bem dessas experiências dela. Ela aponta visões que muitas vezes a gente não consegue ter daquele determinado fato, daquele determinado momento da vida vivido. Então, eu acho que é um livro que vai tocar muito as pessoas, é um livro que você, quando lê, dá vontade de mandar outro para mais alguém. Dá vontade de presentear. Ei, dá uma lida nesse livro que eu lembrei de ti. Eu acho que o livro faz isso com a gente. Eu acho que vai valer a pena o pessoal ler, porque tá muito legal. Não é puxando sardinha para minha esposa, não. Mas mais uma visão de leitor, realmente. E eu falei isso para ela e foram essas palavras que eu coloquei aí no livro, né? No prefácio do livro. Muito bem. Mirelle, e Qual aí? é a música, Julião, do Padre Fábio que você canta? Pois é, mas essa daí dele, do Não Foi Sua Culpa, eu não sei decorada. Eu sei qual é. Mas é uma música linda, é uma música muito bonita. Mas o pessoal pode colocar aí depois e procurar, que dá certo. Julião, muito obrigado e nos encontraremos quinta-feira, dia 1º, a partir de 5h30 da tarde. Daqui a pouco a Mirelle faz o convite oficial para todo mundo. E amanhã às 11h40... Não, amanhã não é mais 11h40. Cedo, mais cedo agora, né? E amanhã 11h40, né? Isso. Obrigado pela participação rápida aí, pelo carinho de sempre. Valeu, parabéns, Mirelle. Vou continuar com nossa louça aqui, ó. Já está quase terminando. Já lavei uma Não é bem o que ele dava mesmo.
Ela tem essa Lembro. canequinha aqui. Olha aí. Lembra dela? Lembro sim, faz uns tempão já, né? Faz 84 anos. Faz 84 anos que eu tomo café com ela toda manhã, viu? Precisa renovar, né? A Tem minha que aqui, ó, renovar. o outro lado da minha mão. Olha aí, é isso aí. Foi um beijo para Então, um abraço. vocês. Continue a live, vou continuar aqui acompanhando, que tá ótima, viu? Sigam aí Obrigado. para me fazer companhia na louça. Muito obrigado. Mirelle, Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau, Julião. Obrigado. Mirelle, como você falou lá no início, e a gente retoma agora, e a gente relembra nesse momento, a tua história. Ei, Veloso, Agora, tu que tem que me dar tchau aqui, cara. eu? Aonde que eu não tô vendo? Também não sei não, sou eu? É tu, foi o Colucci que saiu na outra vez. Oi? Então eu vou dar Foi. tchau aqui na live. Então fica, amor. Né, tem que lavar a louça, mulher. Tu tá aí pra ver, que eu não tô conseguindo te achar aqui. Eu vou sair da live e entro de novo. Valeu. Vai. Beijo. E aí, Mirelle, pronto, deu certo. E aí, Mirelle, olha só, a tua história, né, como você falou lá no início, e já falei isso para você no nosso encontro semana passada, a tua história agora, ela não é só sua, ela não é mais tua, né? Os detalhes, tudo que você quis escrever, a história da sua avó, a história do escolhido, a menina que se escondia embaixo da cama, ou ainda se esconde, não sei, acho que não, agora é bom, né? Os teus alunos, teus ex-alunos, tuas conquistas, né? Essa história agora não é mais sua. A partir de quinta-feira, ela passa para as mãos de aí, enfim, centenas, dezenas de pessoas. E agora? E agora? Agora é esperar, né, o feedback das pessoas, ouvir também, eu acho que é muito importante. Pensar se realmente eu tenho condições de escrever mais, de escrever outros livros. Pensar nas possibilidades que se abrem, né, a partir daí. Eu gosto muito de escrever, então, assim, eu acho que eu preciso pensar mais sobre isso. Eu adoro, sempre minhas legendas no Instagram são textões. Eu nunca consigo escrever pouquinho, eu sempre escrevo muito e gosto e crio uma conexão muito forte quando eu estou escrevendo. Enfim, agora é pensar o que essa escrita, para onde essa escrita pode me levar. E, mais uma vez, dizendo, eu li o livro todo, com certeza, está todo marcadinho, está todo bonitinho. Claro que eu não quis aqui abordar, né? Olha aí o que é que o Eberson Santiago. Olha, lê aí o que é que ele está falando. Antenados podia virar um programa de TV na TV Diário ou TV União. Olha! Sonhos, sonhos. Daqui a pouco vai para o YouTube, quem sabe? Mirelle, eu li o livro todo, eu passei pelo livro, eu voltei algumas páginas, eu marquei ele, mas claro que eu não ia abordar aqui o livro todo, né? E nem deveria fazer isso. Mas eu quero que você saiba que ele está todo lido, está todo marcadinho aqui com muito carinho. Quero agradecer demais. E eu queria perguntar se você quer destacar alguma outra parte do livro que eu não destaquei, que eu não apresentei, tem alguma outra coisa que lhe chamou a atenção, que o público vai gostar e que eu não toquei aqui no assunto. Eu não quis falar do livro todo, para as pessoas poderem ser curiosas. São quantos capítulos? Deixa eu ver aqui. Acho que são 11, não lembro. Capítulos, né? Uhum. E aí, é claro que eu não bati, não anotei em todos aqui, mas tem muitos. Puro Glamour, né? História da tia, lá na tia, Meu Quarto é Logo Ali, né? Amor Além da Vida, enfim, são muitos capítulos com títulos muito bacanas. Se você destacar mais algum, fica à vontade. Acho que é fazer o convite mesmo. Para quem Peraí, tá aí. não posso agora não. Porque você já entregou demais. Eu não posso mais Pois entregar nada. Eu não posso entregar mais nada. Pronto, então deixa eu só fazer a última perguntinha, então, oficial aqui do roteiro. Tem um computador na minha frente, bem aqui. Hoje mais forte a Mirelle Costa, depois de ter passado por tantas coisas, né? Mudou de ramo, saiu da frente das câmeras, foi para trás das câmeras,
está aí coordenando uma equipe de comunicação de uma empresa, comunicação interna, ganhou prêmios, né? Teve paródia cantada por Toquinho, quem acompanha suas redes sociais sabe. E aí eu queria te perguntar, assim, última pergunta oficialmente, o que é esse livro aqui de, deixa eu ver, 134 páginas, com uma capa linda, colorida, bem feita, a gente percebe que o livro tem um carinho de arte, um carinho de impressão, é um material de primeira qualidade. O que esse livro te ensinou? Depois que você encerrou ali, vai para a impressão. E aí? Que eu preciso me aceitar como eu sou, todos os dias. Com todas as minhas vulnerabilidades, com as minhas histórias de vida, com os meus tropeços, com os meus deslizes, com os meus erros, com os meus traumas. Uhum. E ser feliz. Buscar todos os dias ser feliz. Tem uma frase, um bonequinho uma charge, né, que eu vi uma vez do Snoopy, que eu nunca mais esqueci. Que diz assim, é verdade que um dia nós vamos morrer? Aí o Snoopy diz, sim, mas todos os dias não. Uhum. Então eu acho que é a gente todo dia tentar se conhecer, tentar se aceitar, tentar não ser fake, porque tá cada dia mais difícil, né? A gente vê que são as dancinhas do TikTok que estão viralizando, que estão fazendo sucesso. Então você vê um modelo ali, você fica querendo reproduzir para poder ter aquele mesmo engajamento. E quando a gente vê, tá todo mundo igual a todo mundo. E nós não somos iguais. Cada um é diferente. Então é buscar o que te faz ser diferente. E trabalhar justamente isso. Eu acho que às vezes a gente está se perdendo um pouco. De querer, porque essa estratégia aqui é que dá certo. Você fazer aquele vídeo apontando com aquela musiquinha tal é o que é viral e vai bombar. Você pegar todas aquelas fotinhas e fazer aquele recorte do CapCut é o que vai. Tá, e a tua história de vida? Onde é que fica? Onde é que ela tá? Porque nós somos resultados das pessoas que amamos, dos livros que lemos, de quem nos fez mal um dia, dos amores que tivemos ao longo da vida. É o que nos faz únicos, né? Então a gente precisa se encontrar com a gente mesmo para poder a gente dizer, não, é isso. Então muitas vezes eu rodei, feito uma barata tonta e disse, caramba, quem sou eu? O que é que eu posso fazer? Eu não estou me encontrando. Quantas vezes no mercado de trabalho a gente fez um curso, depois fez outra graduação, depois foi para um trabalho, depois foi para um outro, e a gente tem essa sensação de dizer, caramba, eu não me encontrei nunca. Eu não vou me encontrar nunca. A gente vive numa busca incessante. Eu digo isso porque eu vivencio. Muitas vezes eu me sinto perdida. Perdida. De caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, quando a gente faz esse caminho de volta, a gente consegue se compreender mais. Aí a gente consegue planejar a rota lá na frente. Então, eu precisei pegar a Mirelle estranha, colocar ela aqui, colocar debaixo do braço e dizer, Mirelle, vamos se conhecer. Por que essa Mirelle estranha existiu naquela época? O que essa Mirelle estranha queria ensinar ou queria dizer para a Mirelle de hoje? Eu acho que ela queria dizer assim, não esquece que tu gosta muito de escrever. Por mais que você goste do audiovisual, por mais que televisão seja um sonho para você, não esquece que você desde criança gostava de escrever. Eu acho que essa Mirelle me disse isso. Muito bem. Deixa eu ver que tem alguém escrevendo aqui alguma coisa. Roberta Queiroz. Cadê? Consegue ler? Vou no lançamento, não só comprar esse livro, mas conhecer essa mulher de bom senso, que ainda é colega de profissão, e eu ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Caramba, Roberta! Roberta. Obrigada. Roberta, obrigado também. Obrigada mesmo.
Já passou aí de mais de 1h30, a gente pode ficar aqui o tempo que você quiser, claro. Mas Fiquei muito aí, feliz com esse comentário, obrigada. A gente fica com tanto medo, né, Veloso, de decepcionar as pessoas, de não ser bom o suficiente, de, sei lá, de frustrar, né? Assim, eu fico pensando mil coisas. tem mais gente querendo mandar um recadinho para ti, desejar boa sorte no lançamento. Deixa eu ver quem é. Olha aí. Ai, Boa noite, Carla Moura, grande jornalista. Seja eita, bem-vinda. que Que maravilha. Gente, prazer! Né? A gente tá tão parecida, não olha. é uma coisa assim, um Olha, óculos, né? Escritor, cabelo, cabelo. gente. Tira a foto, Veloso. Mas o que aí, meu filho? Como é que é lá novo eu não sei fazer ainda não. Eita! Mi, eu tô passando aqui. Cara, eu tava assistindo a live, isso é muito doido, porque fica passando um filme assim na cabeça, principalmente as tuas últimas palavras agora, né? E aí eu tava totalmente por fora assim do ciclo social de férias, né? E aí eu dando uma olhada agora no lançamento, né, do teu livro, vi ontem, na verdade, e eu disse, cara, de novo a Mirelle indo lá e dando mais uma aula de coragem. Porque sempre que me falam, sempre que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, desde quando eu comecei na carreira de jornalismo mesmo, eu lembro que a primeira vez que eu parei para olhar a minha história foi quando tu me disse, cara, tua história é incrível. E aí eu pareci assim, o que que tem a ver? Né? Por quê? Não. E aí eu parei para fazer uma autorreflexão há um tempo, durante uma sessão de terapia, né? Eu contando essa fase, eu disse, não, eu tive uma professora, e aí foi quando foi a primeira vez que eu parei para olhar a minha história. E aí eu fiz uma reflexão que quando eu precisava, sempre que as pessoas me perguntavam assim, por que que... Só para explicar mais ou menos para quem está assistindo, eu fazia um curso, saí desse curso, depois de não ter dado certo mesmo, e aí fui para o jornalismo numa série de decisões muito conturbadas, mas que no fim das contas foram decisões acertadas, né? Mas aí quando as pessoas me perguntavam, eu disse, não deu certo lá, e aí eu comecei no jornalismo. Eu não gostava de contar a fase que não deu certo, porque para mim era uma frustração, sabe? Contar por que não deu certo, contar os nãos, contar o começo era muito frustrante. E aí, eu lembro que quando a gente teve a primeira conversa, que eu te falei como é que foi todo o meu processo para chegar no jornalismo, e a gente começou a dividir ali as primeiras fases, consegui um estágio, e tô agora fazendo reportagem, então comecei a ir pro ar, enfim. Eu entendi o quanto esse processo, enquanto tudo que passou, é o que realmente constrói para a gente ser o que é hoje. Né? A gente escuta falar muito sobre isso, mas às vezes a gente não faz esse... A gente não olha, como você falou, né? Às vezes é tão importante voltar, rever tudo isso para entender o hoje. E aí, quando eu vi o título do teu livro e assistindo aqui a live, entendendo um pouquinho mais sobre ele, gerando toda a curiosidade que agora eu tô sobre ele, eu fiquei pensando, eu digo, cara, para mim já foi um ato muito difícil eu parar para pensar na minha história. Depois foi toda uma sequência para eu parar para contar para algumas pessoas a minha história. Porque não é para todo mundo que eu ainda me sinto confortável. E aí eu digo, cara, a Mirelle vai lá e escreve a história dela para todo mundo ler. Que mulher corajosa, sabe? Que mulher corajosa, Mi. É mais um exemplo de coragem que você me dá, dentre tantos outros, de todos os projetos que você vai lá, enfrenta, faz. E não, quando cheguei aqui, o que você transformou a área de comunicação do Cresce? O que foi isso, né? O que é isso que você faz? É mais um ato de coragem. Então, eu estou aqui para te parabenizar, para te agradecer por isso, porque você inspira pessoas, você me inspira desde muito cedo. A gente não tem um contato diário, mas sempre que a gente se vê é de verdade. E sempre que eu posso falar do começo da minha história, o seu nome está no começo dessa história. Então, assim, eu tenho certeza que esse livro eu nem li ainda, mas vou ler. Estarei lá na quinta-feira. Estou ansiosa para ler, mas eu tenho certeza que esse livro vai ser mais um capítulo de tantas histórias que você vem me inspirando, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa, dona de casa. Então, para te parabenizar por mais essa etapa, por mais esse passo.
E é isso, quero ver, quero ler, tô curiosa. Eu tava aqui, ai, não vai falar pra quem era? Eu digo, tem que falar, porque é isso. Tu já leu, né, Veloso? Olha aí. Mas tá justificado, tá justificado. Tá aí o motivo que eu li o livro. Então é isso, viu? Só para te dar parabéns. Na quinta-feira a gente se encontra para dar aí um super abraço. Obrigada, obrigada de coração. Palavras cheias de sabedoria, palavras muito generosas. Grata pela confiança de ter partilhado sua história. E parabéns pela sua trajetória, por tudo que você está construindo, pelo seu talento. Por você acreditar em você. Você também é uma mulher cheia de coragem. E que me inspira também. É isso, a gente vai uma inspirando a outra, né? E no resumo de tudo, para mim é isso. Sempre que eu falo de Mirelle, sempre que eu precisar falar alguma coisa, sempre vai vir isso na cabeça. Mirelle é coragem, um ato. Até para ser feliz, você precisa ser corajoso, né? Você precisa ser corajoso para ser feliz, para se conhecer, para se aceitar. Então, são atos de coragem que você vai tendo ao longo da vida e que às vezes você nem percebe. E você me inspira a ser corajosa, você me inspira a ter coragem, viu? Obrigada. Eu acho que eu saí debaixo da cama. Olha, isso aí eu já entendi que isso aí é parte do livro, não é? Claro. Tá vendo? Vocês vão me matar. Carla Moura, aproveitando que você está aqui, você não dá para ver muito o que tem ali atrás de você, não precisa mostrar. Não, eu tô em casa. Eu quero só saber, já está no Brasil? As férias já acabaram? Já. Amanhã tô no batente. Então amanhã, 11h40, já está de volta? É isso, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Já tô com saudade. Carla Moura, um cheiro, obrigado pela participação. Beijo. Obrigada. Até quinta. Beijos, se Deus quiser. Tchau, adorei. Obrigada. Ela que tem que desligar. Isso. Quanta gente querida, caramba, fiquei muito emocionada. Cadê a moça que estava balançando o neném? Pois é, era bom a gente, se a Isa, né, topasse terminar, eu acho que seria muito lindo, assim, muito significativo. Mas se ela não puder, né, a gente também compreende. Vamos ver se ela dá um oi aí, convida aí, ver se ela tá online, se ela pode. Se não, sem problemas. Pronto, ela tem que mandar um convite. Embora a Isa colocou a neném para dormir, a gente encerrar aí a nossa live. Não tem tempo, se quiser, estou no meu ambiente aqui, você também. A gente tá alugando muitos ouvidos do povo. Então, gente, agradecer a todo mundo que está passando por aqui, né? Não consigo ler todo mundo, não consigo ver quem está passando aqui, mas o Herbert Lemos passou por aqui, né? O Ednei Cunha passou por aqui, agora tem aí o Iber, acho que é isso. A Carla Moura volta com tudo, muito bem. Teve um que falou que estava com saudade da voz da Carla Moura. A gente faz esses encontros, né? A gente faz esses encontros aqui na live para falar do livro, traz os coleguinhas também aí para deixar uma mensagenzinha para a Mirelle. Mirelle, fique à vontade, se tem mais algum comentário. Isabela Martim, né? TV Jangadeira. Também. Um beijo. Obrigado por ter vindo. Iago está dando oi, Veloso. Ó. Iago Bertoleza, né? Um abraço para você, Iago. Obrigado pelo carinho, por estar conosco. Antenados é isso. Antenados, vocês continuam antenados na gente. Daqui a pouco eu vou falar o arroba mais uma vez. Você que não segue vai seguir daqui a pouquinho. Nessa página que chegou aí há pouco mais de um ano. E a proposta é a gente crescer sempre. Daqui a pouco talvez venha portal. Daqui a pouco talvez venha YouTube, né? E agora você está conhecendo aí que a Mirelle fez, né, isso acontecer a cara do Antenados. Mais alguma coisa, Mirelle? Sem ser ainda o convite, porque eu tenho ainda um trechinho aqui para finalizar oficialmente. Pronto, pois faça as honras. A Caísa não vem, né? Ela não respondeu mais, né? Pois é. Mirelle, pois é, lá no início do nosso bate-papo, da nossa boa conversa, né, retornando aí, quem sabe, né, entendedores entenderão, eu disse que me emocionei desde a primeira página, a página 9, na apresentação, que não são palavras suas, mas que já emocionam. Abre a porta para o teu livro, logo em seguida vem o prefácio, e aí sim começa as tuas palavras, né? Mas lá, voltando para a apresentação
da Ana Holanda, ela diz o seguinte, e eu queria fechar, queria finalizar com isso. Ela diz o seguinte: você não precisa ser feito, e não é. E digo mais, o livro traz, abre aspas, né? O livro traz ótimas reflexões sobre o jornalismo, a vida do jornalista e a vida. Fecha aspas. Então, eu achei isso bem interessante para a gente fechar. Você, e eu sei do que eu estou falando, a gente se conhece há algum tempo, sempre quando a gente conversa, é uma conversa longa, né? A gente, enfim, comenta sobre tudo e todos, não é fofoca. E aí eu faço das minhas as palavras da Ana Holanda. Abre aspas. Você não precisa ser fake, e não é. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer você ter escolhido o nosso perfil, um perfil humilde, um perfil simples, feito por uma pessoa que, enfim, não tem tanta experiência, mas você ter escolhido a gente para fazer esse pré-lançamento, né? Aí eu aceitei com muito carinho, com muito orgulho, com muito prazer, diante de tantas páginas, de tantos lugares que você poderia fazer esse pré-lançamento, e escolheu o nosso humilde Antenados. E eu fiquei muito feliz, muito contente. Então, quero só agradecer aqui. E agora sim, você pode fazer o convite para o dia 1º, meu povo. Não podia ser diferente. Eu vi o Antenados nascer, torci, acompanhei essa gestação, torci por esse nascimento. Deixa eu falar como Antenados aqui, hein? Eu fiquei sabendo desse livro há muito tempo. Só não podia soltar, né? Verdade. Você foi uma das primeiras pessoas, né, que eu partilhei esse livro. E para mim não poderia ser outra pessoa. É muito bom a gente ter uma boa conversa com um amigo querido, com alguém que nos faz bem, alguém que a gente admira. Admiro muito o teu trabalho, tua conduta, tua postura, tua preocupação com o canal, de estar sempre divulgando, mas de confirmar, de respeitar o outro, de estabelecer realmente certos limites, estabelecer realmente o respeito. E mesmo que isso tenha um preço para você, porque tudo na vida tem um ônus e o bônus, e você sabe muito bem disso, e você não se esconde dos seus ônus, você abraça esse ônus, você pega também ele pelo braço e diz, ok, mas isso aqui condiz com os meus valores inegociáveis, com a minha verdade, então vai ser desse jeito. Então isso é admirável, principalmente para um perfil que está começando. Que às vezes quando a gente está começando, a gente... vale tudo, né, nesse início. E você já começa estabelecendo certos limites, uma conduta que eu acho admirável. Então, parabéns, desejo vida longa ao Antenados, parabéns pela forma como você conduziu essa entrevista, você conseguiu deixar todo mundo curioso, você conseguiu também divertir todo mundo. De revelar alguma coisa. Então, é só agradecer mesmo pela confiança também, pela partilha, pela amizade de sempre, pela torcida. É isso, tô me sentindo em casa aqui com você, de verdade. Mirela, então, dia 1º, por que dessa data? Lá na Biblioteca Pública do Estado do Ceará, que fica ali ao lado do Dragão do Mar, por que esse local, né? Tem todo um significado, né? Não é porque ela não tinha o que fazer nesse dia. Foi na Biblioteca Pública que eu fiz o meu teste para ser repórter. Em 2007, eu soube de uma vaga que tinha sido aberta num grupo de comunicação e eu fiz um teste lá na Biblioteca Pública. E eu conto isso no livro. Então, por isso que eu queria muito fazer o lançamento lá. Porque faz parte da minha história. Foi a minha primeira matéria, foi o meu teste. Foi no teste que eu fui aprovada que eu consegui realizar um sonho que era trabalhar com reportagem de TV. E a data também foi escolhida com muito carinho. Na verdade, eu queria que fosse dia 2 de setembro, porque dia 2 de setembro é o dia do repórter cinematográfico, é o dia do cinegrafista. E eu queria muito que fosse dia 2, mas dia 2 cai numa sexta-feira. E os lançamentos de livro aqui, pelo menos em Fortaleza, costumam ser às quintas-feiras. Existe um público leitor já que tem a agenda de lançamento.
Então, a gente preferiu deixar na quinta mesmo para não mudar a agenda da biblioteca pública. Eu não queria também bagunçar a logística deles, né? A rotina deles, enfim. Mas vai ser dia 1º com o coraçãozinho, já no dia 2 de setembro, que é o dia do cinegrafista, o dia do repórter cinematográfico. E é mais um dia que eu vou homenagear o meu escolhido. Sim, sim. Só registrar o carinho aqui do Emanuel Oliveira, que é lá do Cariri, lá da TV Verde Vale, está aqui com a gente, prestigiando esse finalzinho aqui da nossa live, dessa nossa primeira live da página Antenados. Então, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Mirelle. Até quinta-feira. Que horas? 17h30. 5h30 da tarde. Então, você sai direto do trabalho, passa lá, né? Vai dar um abraço na Mirelle, vai comprar o livro, leva para casa, já lê na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, já posta alguma coisa do livro. Eu estava morrendo de vontade de postar, mas não podia, né? Já faz isso. Então, quinta-feira... E para quem, olha aí, notícia em primeira mão, viu? Para quem não mora em Fortaleza, não vai poder estar no lançamento, no site, nesse momento, o site já está no ar. Então, a pessoa que não mora aqui em Fortaleza, já quiser adquirir, já pode entrar no site e adquirir seu exemplar. Muito bem. E para você que não é do jornalismo, compra o livro, porque ela explica um monte de coisa sobre jornalismo. Para você que vai adorar. Para você que é de outra área, vale a pena a leitura. Para você que quer refletir sobre a vida, sobre a família, sobre os amigos, sobre união, né? Vale a pena a leitura. Mirelle, só agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Um cheiro bem grande. A gente se vê na quinta. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigada de coração. Cada pessoa que entrou, que deu seu recadinho, que passou sua energia. Nádila, não quer não encerrar, Nádila? Nádila ficou até o fim. Gente, amigo é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa melhor que amigo. Ela poderia pedir aí para participar. Olha o site na telinha, não precisa ser fake.com.br. Lá você vai ter aí um bocado de coisa. As histórias que não estão no livro, você vai conferir no site. Olha que legal. Eita, que coisa boa. E os bastidores do lançamento, na quinta-feira, você vai acompanhar aqui no Antenados. A gente vai estar lá juntinhos, mostrando a chegada dos colegas, né? A gente vai tentar pegar a fala da escritora, não sei se ela vai permitir. E a gente vai postar algumas fotos, acompanha nossos stories. Na quinta-feira, a partir de 5h30, 5h30, você já pode ficar ligadinho aqui no nosso @antenados. E tem mais gente chegando aqui para falar contigo. Deixa eu ver quem é. Fazia tempo que a gente não via essa música. A imagem. Não é, jornalista maravilhosa. Dona dos Tô frutos. assanhada, mas não queria perder de jeito nenhum. Só lhe desejar muita Dona boa dos sorte. frutos. Não sou ainda não, né? Nádila, que prazer. Seja bem-vinda. Obrigada, Veloso. Parabéns também pelo projeto, né? Pelo Antenados. Acompanho bastante. Jornalista de primeira aí, né? Para você, minha amiga, desejar tudo de bom, né? Assim, eu não vou nem falar muito porque eu começo a chorar bem ligeiro. Eu vou deixar para quinta-feira. Mas lhe desejar, assim, toda a sorte do mundo, sabe? Eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que tudo que você fala, né, nesse livro vai tocar muitas pessoas, né? Assim, de amizade que a gente tem um pouco, né? Eu já me sinto tocada com algo que você fala. Eu já levo para minha vida, para o meu profissional. Então, eu acho, assim, que vai ser incrível, vai ser lindo. Torço muito por você. E vou estar lá. Te amo muito, você sabe disso. Você é uma amiga muito especial. Também. Amo muito. Já vi que vamos renovar a foto, né? Já vi que vamos renovar a foto quinta-feira. Ah, é, verdade. Nádila, obrigado. Um cheiro, viu? A gente se encontra na quinta-feira. Um beijo, gente. Obrigada. Leva todo mundo. A Fernanda Alves, jornalista, também está aqui dizendo que ama as duas estão lindas. Ai, Muito Fernanda, bem. maravilhosa.
Queria muito ir, mas estarei enviando energias aqui de Juazeiro, Fernanda de Amém. Juazeiro. Pede pelo Pense site. numa jornalista, viu? Aí tem história de vida, de empoderamento. Quem Pode sabe, escrever né, um livro. Fernandinho? Um dia no seu livro e a gente vai prestigiar e você faz uma live aqui no Antenados. Eita, desafiei, hein? Então, bora, Fernanda, lançar esse livro. Aliás, escrever esse livro. Conversar com a gente depois. É isso, Mirelle. Acho que a gente encerra por aqui. A gente se encontra na quinta-feira. Quem quiser saber um pouco mais, entra no site. Quem puder ir na quinta-feira, a gente agradece. Então, mais uma Quem vez. já quiser adquirir também, tá no site já. Quem não mora em Fortaleza e quiser adquirir, também pode entrar no site e fazer a compra. E aí, reforça mais uma vez o convite. Quando, onde, que horas? Quinta-feira, vulgo depois de amanhã, 5h30 da tarde, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará. 5h30 às 8. 8 horas precisa terminar, realmente. Que tem horário. Tem horário para fechar. E aí, a gente se encontra lá. Esqueci o que era que eu ia falar. Se Deus quiser. Ei, vem cá. Agora a notícia aqui do Antenados. Você que está vendo, você que vai poder ir, vai ter salgado e suco, tá? Pouco, mas vai ter. Pouco. Mirelle, obrigado. Até quinta. Obrigada. Um Então, cheiro. Parabéns. Que venham muitas lives. com certeza. Olha aí quem chegou agora. Tainan, rapaz. Eita. A gente já está encerrando. Gente, você continua bem informado aqui no nosso Antenados, com as notícias dos bastidores da imprensa cearense. O que a Mirelle fizer, a gente coloca no Antenados. O que a Nádia faz, a gente coloca no Antenados. O que o Julião faz, a Carla Moura, todo mundo que passou por aqui. Então, soube de alguma coisa aí, manda para mim que a gente faz a apuração e posta com o maior carinho, com o maior prazer. E dá uma olhadinha lá na nossa página. Tem aí atores, aliás, tem aí apresentadores nossos, cearenses, que estão nos palcos dos teatros, atuando, que você talvez nem imaginava. Então, vai lá na nossa última postagem, que você vai saber quem são esses rostinhos conhecidos que estão atuando aí nos palcos dos teatros do nosso estado. O Tainan está dizendo assim, arrumando tempinho para prestigiar mesmo nos corres. Tainan, estamos encerrando, Tainan. Já estamos mandando beijo para todo mundo. Um beijo para você. Que daqui a gente se encontra lá. Paulo César Ribeiro também, um abraço para você. Obrigada, Roberta. Obrigadão. Adorei as palavras. Um cheiro todo mundo. Quem puder ir na quinta, a gente se encontra lá. Quem não puder, vai no site, compra lá, enfim. Essa leitura maravilhosa. Eu que sou da literatura, então, deitei e rolei em cima do livro. Um cheiro para todo mundo. Obrigado. Excelente terça-feira. E a gente se encontra por aí. Obrigada, Veloso. Um cheiro. Tchau. Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, Ebert. Beijo. Beijão, gente. Um abraço.